Olá, espero que se encontrem bem e que estejam a gostar do trabalho que temos vindo a realizar e que estejam a achar os temas abordados interessantes e úteis para vós, enquanto leitores de estudos, de investigação e também como iniciadores de investigação, nomeadamente quando for a altura de realizarem os vossos trabalhos finais de mestrado. Esta semana vamos começar a falar de recolha de dados qualitativos. Há vários métodos ou estratégias de que dispomos para recolher dados qualitativos, como por exemplo a pesquisa documental, a observação direta e a entrevista. E é exatamente a entrevista que vamos trabalhar nestas 2 semanas próximas. A entrevista é um instrumento especialmente apropriado para a recolha de dados qualitativos, uma vez que nos permite recolher dados verbais que representam, na maior parte das vezes, testemunhos na primeira pessoa que nos são fornecidos pelos participantes nos nossos estudos. É claro que, como acontece com qualquer outro método de recolha de dados, é necessário que a entrevista seja o método mais adequado face aos objetivos e às questões a que pretendemos responder com os nossos estudos. A preparação da entrevista é um momento crucial da etapa de recolha de dados que envolve um conjunto de decisões muito importantes para garantir o rigor científico que é necessário. Devemos começar por levar em linha de conta o objetivo a ser alcançado e a oportunidade da utilização da entrevista. Ou seja, porquê a entrevista e não outro método de recolha de dados. A escolha dos entrevistados é outra decisão importante, como já vimos, aliás, quando falámos das amostragens não probabilísticas. Trata-se aqui de decidir quem entrevistar, ou seja, quem vão ser os participantes nos nossos estudos. A disponibilidade dos entrevistados deve ser preocupação do investigador, a fim de assegurar que as entrevistas se realizam em condições de espaço e tempo favoráveis aos entrevistados. Onde conduzir a entrevista, quando conduzir a entrevista, são decisões importantes para garantir aos participantes confidencialidade e segredo das suas confidências e das suas identidades. Estas preocupações são, aliás, exigidas pelos princípios éticos da investigação científica de que falámos no semestre passado e de que falaremos ainda este semestre. Oportunamente, claro. A construção do protocolo ou do guião da entrevista é uma tarefa decisiva que implica, desde logo, a escolha do tipo de entrevista a realizar. Relativamente ao grau de estruturação, há 3 tipos principais de entrevistas: as entrevistas estruturadas, as entrevistas semi-estruturadas e as entrevistas não estruturadas ou abertas. A entrevista estruturada, como o próprio nome indica, inclui um conjunto de questões que devem ser aplicadas da mesma forma a todos os entrevistados e às quais o investigador não deve fugir. A entrevista não estruturada ou aberta situa-se no polo oposto à entrevista estruturada, uma vez que integra um número de questões abertas com finalidades exploratórias, dando assim aos entrevistados a liberdade de se expressar amplamente sobre os tópicos sugeridos. Este tipo de entrevista requer uma especial preparação, fundamentalmente experiência do investigador, cuja interferência deve ser mínima, mas nos momentos certos para esclarecer ou aprofundar os temas e os assuntos abordados. E entrevista semi-estruturada, que combina as características das duas entrevistas, ou dos 2 tipos de entrevistas anteriores, ou seja, a estruturada e a não estruturada ou aberta. A entrevista estruturada é a entrevista
em que o investigador segue um conjunto de questões previamente definidas, mas que tem a liberdade de alterar a sequência das questões ou de incluir questões adicionais no sentido de esclarecer ou aprofundar os tópicos que julgar necessários. A entrevista vai ocupar-nos durante esta e a próxima semana. A ideia é que esta semana vocês comecem por ver o vídeo, as técnicas de recolha de dados, entrevista, que é uma apresentação do professor Alexandre Martins e que faz parte de uma formação sobre metodologia de investigação realizada há uns anos atrás. Neste vídeo terão a oportunidade, entre outras coisas, de ver em maior detalhe as características de cada um dos 3 tipos de entrevistas de que acabámos de falar. Têm também disponível aqui na Moodle o texto de Bogdan e Biklan, do qual deverão ler pelo menos a secção dedicada à entrevista. E esta minha apresentação, o vídeo do professor Alexandre Martins e o texto do Bogdan e Biklan servirão de base ao trabalho de grupo a realizar esta semana. Trabalho esse que envolve escolher um tópico que gostassem de explorar através da utilização da entrevista e, em função do tópico escolhido, definir os objetivos e as questões de investigação, definir o tipo de amostra ou o grupo de participantes e decidir acerca do tipo de entrevista mais apropriado para a consecução dos objetivos e para dar resposta às questões formuladas, justificando a escolha do tipo de entrevista que vierem a escolher. Por agora é tudo. Bom trabalho e boa semana.